Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos aprender tudo sobre divisão, né? Então, muita gente tem dificuldade em divisão, muita gente acha que sabe também, mas também não é tão simples assim, né? A gente tem alguns casos aqui. Esse caso aqui, ó, é um dos casos que a galera erra mais de 90% das pessoas erram, né? A gente vai ter casos em que o nosso número aqui que está de fora, né, isso, que é o nosso dividendo, ele vai ser menor, que não é comum a gente ver casos como esse. E a gente vai ter também casos de divisão com vírgula, que eu acho que esse daí também é um dos casos que com certeza mais de 80% das pessoas têm dificuldade, tá bom? Então fica nesse vídeo até o final para que a gente possa aprender todos esses tipos de divisões. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, curte, comenta aí se teve alguma parte que você não entendeu e compartilha com um colega que vai precisar dessa ajuda também, beleza? Então, na divisão, nada mais nada menos é do que eu vou ter esse valor aqui, ó, que é o meu divisor, e eu vou ter esse valor aqui que é o meu dividendo. Esse valor que eu vou encontrar, que é o resultado, a gente chama de quociente, tudo bem? Então, o nosso objetivo é sempre encontrar o quociente. Então, significa o quê? Que o valor que eu colocar aqui no quociente, eu irei multiplicar por esse valor aqui, que está no divisor, e, digamos, coloquei 2. Então, quando eu multiplicar 3 vezes 2 será 6, e vai ficar aqui nesse local, e irei subtrair, tá bom? Então, sem mais informações, né, sem mais enrolações, vamos lá às resoluções, e a gente precisa ver como é o procedimento, tá bom? Então, ó, quando a gente tem um 3, a gente poderia dividir por tudo isso de uma vez. Só que a gente não sabe, né? Ou pelo menos teríamos dificuldade. Então, a gente vai pegando da esquerda para a direita, né? Então, do primeiro número lá. Então, a gente vê se o 3 pode. Se não puder, se o 3 for menor, a gente pega um próximo, tá bom? Então, vendo isso aqui, a gente já faz o seguinte, ó. Vendo isso, a gente sabe que o 3 vai poder dentro do 5 e vai poder apenas uma vez, beleza? Por que o professor pode uma vez? Porque quando eu multiplico 1 vezes 3 será 3 e vai ficar aqui abaixo do 5. Professor, se tu tivesse colocado 2, o que aconteceria? Se eu colocasse 2 seria 6 e passaria. Então o número que eu colocar aqui embaixo não pode passar o valor que está em cima. Tem que ser igual ou bem próximo, tá bom? Então farei a subtração aqui, né? Vou ficar com 2. Baixarei o 4, né, que é o próximo número meu aqui, e ficarei com 24, beleza? 3 poderá quantas vezes dentro do 24? Pode 8. 8 vezes 3, lembra que esses números a gente sempre vai multiplicar, o de baixo multiplica com o de cima, o quociente multiplica com o divisor, e vai ser 24, né? Nessa parte aqui vai me restar nada, tá bom? Então, zerou aqui, ó. E vou baixar agora o 8. É isso? 3 poderá quantas vezes dentro do 8? Poderá 2 vezes, não é isso? 2 vezes 3, 6. Vou ficar com 6. 8 menos 6, 2. Vou descer o último aqui, ó. É isso? Deixa eu só ajeitar aqui, ficou feião. Vou descer o último e vai ficar 21. O 3 pode 7 vezes aqui, tá bom? Então, zerei minha conta e encontrei o resultado, né? 5.481 dividido por 3 será justamente esse valor aqui, ó, 1.827. Então, lembra, ó, a gente precisou aqui só de algumas multiplicações e algumas subtrações, né? Então, para você saber divisão, você vai precisar saber multiplicação e subtração, tudo bem? Então, vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Nesse próximo exemplo, eu vou ter, novamente vou pegar o primeiro valor e eu vejo que já pode, né? Por que, professor? Porque tem casos que se eu pegar o primeiro valor, ainda vai ser menor do que o valor que está aqui, então eu tenho que pegar um próximo. Então, peguei aqui o 4, poderá 2 vezes, é isso? Então, 2 vezes 4, 8. Aqui é onde a galera erra bastante. Vou descer 1. O que a galera faz? A galera desce novamente o 2.
A gente em divisão, a gente só pode descer um número por vez, tá bom? Então, professor, desci um, vou colocar quem aqui, ó? Vou colocar que número aqui no meu quociente? Olha, gente, eu vou ter que colocar um número que quando eu multiplicar o 4, ele seja menor ou igual a 1 que está apresentando aqui, tá bom? Então, e aí? Qual é o número que eu multiplico por 4 que vai ser 1 ou menor do que 1? O 0. 0 vezes 4, 0. Então, vou ter 1 menos 0, 1. O que acontece na maioria das vezes? A galera pega e baixa o 2, fica 12 e coloca 23. E não é, tá bom? Porque é muito sem lógica tu ter 812, dividir por 4 e dá 23. É isso? E aí sim, como você fez a multiplicação, colocou o 0 e subtraiu, que foi o próprio 1, aí sim você pode baixar o 2, tá bom? Baixou o 2, o 4 poderá quantas vezes? 4 poderá 3 vezes, tá bom? 4 vezes 3, 12, zerei minha conta. Então, cuidado aqui, ó. Nessa parte aqui do 0 é onde a galera sempre erra e erra muito, muito mesmo, tá bom? Então, se você achou essa parte aqui interessante, comenta aí, diz que se sabia ou se não sabia, diz se aprendeu e compartilha para aquele colega que também tem essa mesma dificuldade que você tinha ou que não sabe ainda, tá bom? Aqui a gente tem outros dois casos, né? Ó, a gente tem um caso em que nosso dividendo é menor, a gente é sempre acostumado nos casos que os dividendos são maiores, tá bom? No caso em que o dividendo é menor, o que a gente faz? Aqui eu tenho 4 unidades, eu vou transformar essas 4 unidades em décimos, tá bom? Então, 4 unidades é a mesma coisa que ser 40 décimos. Como está em décimos, o meu valor aqui também tem que ficar em décimos, então eu coloco 0 e vírgula, tá bom? Então, acrescenta 0 aqui e acrescenta 0, aqui no nosso quociente, tá bom? Então, agora sim você resolver. Agora sim o valor está maior e eu posso dividir normalmente. Então, 40, o 5 pode ir quantas vezes? Pode 8 vezes aqui. 8 vezes 5, 40, deu uma divisão exatíssima, tá bom? Então, sempre que o seu número, ou sempre que o seu dividendo for menor, você tem que transformar ele em decimal, é isso? Você tem que transformar ele em décimos para que você possa ter um número maior, mas não esquece do teu quociente também, tá bom? Mesma lógica aqui, ó, só que aqui vai dar um probleminha e você vai já ver por quê. Lembra, tá menor, acrescenta 0, tá bom? 9 pode ir quantas vezes? Pode 3, tá bom? E vai poder 3, 9 vezes 3, né? Eles vão se multiplicar, vai ser 27. Vai sobrar 3, vou acrescentar 0, vai poder por 3. Vai ficar 27, vai sobrar 3, não é isso? E você perceba que o total de vezes que eu for dividindo, esse 3 ele irá se multiplicar. Quando é um caso como esse, a gente chama de dízima periódica, e o período seria 3, período é quem se repete. Então, isso daqui seria meu período, e o resultado seria uma dízima periódica. Tudo bem? Então, é isso. Então, a parte que os divisores são, o dividendo é menor, a gente já viu. Vamos ver os dois casos com vírgulas, e aí você já vai estar muito bom, né? Na parte de divisão, você já vai ter aprendido, ó, vários tipos de divisões, tá bom? Então, ó, a gente tem a parte com vírgula. Tem dois casos. A gente tem um caso em que as casas decimais... O que é casa decimal, professor? É cada número que está depois da vírgula. Então, cada número vai ser uma casa decimal. Então, aqui vai ter 2 casas decimais. Aqui também terá 2 casas decimais. Quando as casas decimais são iguais, tem a mesma quantidade no dividendo e a mesma quantidade no divisor, a gente vai meio que ignorar a casa decimal. Como se ela não... vai ignorar a vírgula, como se a vírgula ali não existisse, ó. Tá bom? Então, professor, tem um 0,7. Então, o 0 à esquerda não vale nada pra gente. Então, é como se eu tivesse 42 dividido por 7. Tá bom? Tinha isso aqui antes, ó.
né? Quando eu tirei a vírgula. Como é um zero à esquerda, não vale nada, tirei. Então vou ter 42 dividido por 7. 7 pode quantas vezes? Pode 6 vezes, vai ser 42 e vai ser uma divisão exata. Tudo bem? Ah, professor, mas nesse caso aqui, ó, em que a quantidade de casas decimais são diferentes. Aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, tá bom? Primeiro, a gente vai ter que multiplicar. Multiplicar por quem? Multiplicar por 10. Sempre que você multiplicar um número que tem vírgula por 10, automaticamente a sua vírgula ela andará uma casa para a sua direita, tá bom? Então se eu tivesse aqui 10 vezes 1,5, eu ficaria com 15. Ah, professor, então sempre eu vou precisar multiplicar por 10? Sim. Ah, professor, mas se eu quiser que o número ande uma casa, eu vou multiplicar por 10. Andar uma casa, 10. Se eu quero que ele ande 2 casas, terei que multiplicar por 100. Por quê? Você tem 2 zeros. Se eu quero que ele ande 3 casas, teremos que multiplicar por 1000 e assim sucessivamente. Tá bom? Beleza? Então, só pegar essa parte aqui. E vamos lá. Como aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho 2 casas decimais, o que eu irei fazer? Eu irei multiplicar ou por 10, ou por 100, ou por 1000, de modo que suma a vírgula daqui e suma a vírgula daqui. Tudo bem? Então, se eu multiplicar por 10, a vírgula aqui anda uma casa e eu ficaria com 5, concorda? Se eu multipliquei aqui por 10... aqui do outro lado, eu também tenho que multiplicar por 10. Então, a vírgula daria uma casa para cá. Ó. Então, ficaria com 0,2. Ainda teria uma vírgula, né? Então, eu teria que multiplicar por 10 novamente. Então, aqui eu ficaria com 50 e aqui eu ficaria com 2. Moral da história. Você sempre vai multiplicar pelo número que vai ter mais casas decimais. Aqui tem 2 casas decimais, então teria que multiplicar por 100. Se eu multiplicasse por 100 direto eu já eliminaria essa vírgula, beleza? Então multiplicaria aqui por 100, ó, a vírgula daria 1, 2 casas, ficaria o 2. E aqui andaria uma outra casa, ficaria uma casa vaga, você acrescentaria 0, que ficaria o 50, que é o que a gente chegou aqui, ó. Então eu vou ter 50 dividido por 2. 2 pode quantas vezes dentro do 5? 2 vezes. Vai ficar 4. 5 menos 4, 1. Vou descer o 0. 2 pode quantas vezes dentro do 10? 5. Deu uma divisão exata. Tá bom? Galera, espero ter ajudado. Tentei aqui passar os casos mais variados, né, os mais diversos casos que você pode estar precisando resolver em divisão, né? Peguei todos os casos possíveis assim no ensino fundamental, até em parte do ensino médio. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido claro, né? E se não foi claro em alguma parte, comenta aí, né? Digita aí onde eu não fui, onde não deu para entender, se pulei alguma parte. Espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo com geral, né? Com a galera com a galera que você acha que está precisando dessa ajuda em matemática, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu e boa sorte a todos. Tchau, tchau.